Ora, irmãos, nós estamos em Filipenses, no nosso estudo habitual, e vamos ler desta vez apenas, porque temos pouco tempo, dos versículos 25 até ao 30 do capítulo 2 da Epístola aos Filipenses, que é onde nós estamos a estudar, e o Tiago vai ler esta porção que tem a ver com este grande homem de Deus chamado Epafrodito. Diz assim a palavra do Senhor: Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Graças a Deus. Nós temos estado a estudar aqui, nesta porção, o Epafrodito. Nós, no versículo, na semana passada, eu falei sobre o versículo 25, o Daniel também falou sobre o versículo 25, e também fizemos mais alguma referência no versículo 26 de alguma forma, e 27, mas de passagem. Mas pronto, de qualquer das maneiras, o Daniel daqui a um bocado já vai dizer qualquer coisa. Vai dizer qualquer coisa, vai. E se Deus quiser, vai dizer. Eu também, aquilo que eu tenho para dizer, eu vou quase que redizer aquilo que o Daniel disse, embora eu não vá dizer exatamente aquilo que ele disse, porque eu ainda não me pronunciei sobre o versículo 25 em alguns aspectos que eu queria sublinhar. E o primeiro aspecto que eu queria sublinhar é quando Paulo diz: julguei necessário mandar-vos Epafrodito. Prezados irmãos, evidentemente, como nós temos estado a ver, o que aqui transparece é a humildade em todo o contexto, não percamos isso de vista. Neste caso, a humildade de Epafrodito, sobre a qual também já falamos, mas deixai-me dizer que a humildade de Paulo continua a transparecer nesta passagem. Porque ele, nesta passagem, ele diz que Epafrodito é cooperador dele, é companheiro nos combates, e ele tem-me ajudado nas minhas necessidades. Nós temos aqui um homem humilde, um homem que fala de necessidades que tem. Ele não está a falar de necessidades que tem para serem supridas, ele está a falar de necessidades que tem que já foram supridas, que é uma coisa fantástica. Ao contrário de muitos que falam nas necessidades para ver se alguém as supre, Paulo fala de necessidades quando elas já estão supridas. E ele fala aqui, não apenas aqui, mas em muitas outras passagens das Escrituras, nomeadamente aos Coríntios. Ele dá uma grande lição aos Coríntios, porque os Coríntios fracassaram nessa área, tiveram uma grande oportunidade de poder ajudar Paulo, e ele depois dá-lhes uma grande lição, mas depois de ele já ter passado pela necessidade. Não era para que eles agora pensassem que agora tinham que suprir a necessidade dele. A necessidade já estava suprida, e foram crentes que eram extremamente pobres, como ele fala dos da Macedónia, etc., que supriram as necessidades dele. E às vezes é assim, são aqueles que às vezes menos podem, que mais fazem. E como alguém dizia, ainda ontem, quando eu vinha na vedeta com alguns camaradas meus, noutra circunstância, mas fazem mais os que querem do que os que podem. É assim. Eu estava a procurar ajudar um rapaz que teve 2 acidentes, um atrás do outro. Primeiro teve um acidente grave em que esteve de coma, e depois disso teve quando já estava em fase de recuperação, foi atropelado, e agora imaginem como é que ele não ficou de coma outra vez. E esse rapaz, que hoje tem 40 e tal anos, e que é filho de um comandante meu amigo, e que tem vindo ali na vedeta várias vezes, porque foi ao hospital várias vezes, nunca mais ficou um rapaz normal, com 20 e poucos anos, quando isto aconteceu. Estava no princípio dos 20 anos, não sei se tinha 21 ou 22, e portanto vocês podem imaginar como é que ele ficou tão afetado, a ponto de ele esquece muito facilmente as coisas. A vida dele
deixou de ser aquilo que ele sonhava que pudesse ser, a ponto de ele não poder constituir família, que ele gostava, naturalmente, a ponto de ele não poder conduzir, que gostava, naturalmente. E é um indivíduo muito sofrido, muito amargurado, muito desesperançado, muito pessimista. E eu tenho uma simpatia muito grande por ele, e sempre que ele aparece-me lá no navio, eu falo sempre com ele. E ontem, mais uma vez, falei com ele, e a procurar animal. É que tenho-lhe falado da Bíblia, atenção. Tenho-lhe falado da Palavra de Deus, e mais uma vez lhe falei, porque Deus é que pode fazer aquilo que nós não podemos, naturalmente. Mas também procuramos motivá-lo. E eu até, inclusive, disse-lhe assim, olha, sabes de uma coisa? Tu és um pessimista, e o pai dizia que ele era muito pessimista, dizia assim, mas sabes, se tu, quem leu a Bíblia, e quem já leu o último capítulo da Bíblia, houve um crente, que eu não lhe disse quem era, mas foi o Billy Graham, que um dia perguntaram se era otimista ou pessimista, e o Billy Graham disse, eu sou otimista, claro, já li o último capítulo da Bíblia. Quem leu o último capítulo da Bíblia só pode ser um otimista, porque sabe como é que as coisas vão continuar, não é terminar, vão continuar de uma forma gloriosa pela eternidade fora. E eu disse-lhe isso ontem, para ele ler a Bíblia, até inclusivamente lhe disse que se calhar lhe oferecer um Novo Testamento destes Novos Testamentos, se calhar lhe oferecer um Novo Testamento, vamos ver, porque ele tem muita dificuldade em ler. Ele não consegue ler durante muito tempo, tem que avaliar ainda essa situação, mas por isso é que o que importa é que se vai falando, e quando estávamos a falar, até houve um colega meu que ia lá ao lado, que ele... Há um que até está a tirar, eu achei graça, porque há um colega meu, e o pai dele, e a eu, e a mais dois colegas nossos, e um deles está neste momento a tirar um mestrado na área de recursos humanos, porque ele está na superintendência do pessoal e, portanto, está a tirar um mestrado nessa área dos recursos humanos e, portanto, eu vou assim para ele, ouve lá, pá, tu é que andas lá a estudar essas coisas lá, como é que se lida com o pessoal, pá, tu é que deves ter aí umas técnicas, aí umas maneiras, como motivar os que estão desanimados. Eu para ele, e eu achei graça porque esse meu colega, que eu gosto muito dele, não foi capaz de dizer nada. Não foi capaz de dizer nada. Ele disse até que não tinha jeito para estas coisas e para casos daqueles. E o outro estuda matérias desta natureza, porque tem a ver com, nas organizações, como lidar com o pessoal e como ser capaz de motivar quem não tem motivação e animar quem anda desanimado. Tudo faz parte disto, não é? Mas a gente sabe onde é que vem a verdadeira motivação e a que conta de onde é que ela vem da Palavra de Deus, e ali é que não falha nada. E um outro meu colega, o outro que ia lá ao lado, virou-se para ele, e ele por acaso foi sábio nisso, e disse assim, olha, tu, o que é que gostas de fazer? Epá, aposta naquilo que gostas de fazer, e começa a fazer aquilo que gostas de fazer, porque ele estava muito desligado e desinteressado de tudo, e nada... Pronto, e falamos assim. E ele vira-se a uma certa altura e diz assim, olha, sabes uma coisa? Fazem mais os que querem do que os que podem. Porque há muitos por aí, que andam por aí e podem, mas não querem. E é uma desgraça. E eu quero trazer isto para a parte espiritual. Porque na parte espiritual isto acontece sobremaneira. São mais aqueles... Os que fazem são os que querem mais do que os que podem. Até mesmo na área financeira, para suprir as necessidades de Paulo, foram os que fizeram, e que até eram pobres, e não os que podiam. E é assim na vida cristã. No serviço do Senhor, fazem mais os que querem do que os que podem. E às vezes há tantos que querem e que têm tão poucos recursos. E fazem mais do que tantos, com tantas habilitações, com tantas capacidades, com tantos dons, e não fazem nada. Isto é um motivo para nós refletirmos, certamente, e eu particularmente quero destacar aqui a humildade de Paulo, particularmente porque eu vejo aqui a humildade dele, porque ele diz assim, toda a gente pensa que eu faço tudo. Não, eu não faço tudo. Há homens aqui que cooperam comigo, que trabalham ao meu lado, e estão a fazer uma obra tremenda, como Epafrodito, meu cooperador. Ele não disse, eu sou o senior. Ele não disse, eu sou o executive. E ele é um subalterno.
Ele é um worker, um trabalhador, simplesmente um operário. Não foi isso que ele disse. Eu estou ao mesmo nível. Irmãos, nós estamos todos ao mesmo nível. Isto também tem a ver com humildade. Porque alguns aí pensam, que pelos anos que têm de crentes, já pensam que são superiores aos outros, são os novos na fé. Esquecem-se que o Senhor Jesus Cristo disse que os últimos são os primeiros e os primeiros são os derradeiros. Esquecem-se. E nós precisamos de ser humildes. E são os humildes que Deus usa. Eu já tive a ocasião de dizer, e vou repetir, que nós podemos ser demasiadamente grandes para Deus nos usar, mas nunca seremos demasiadamente pequenos. E isto é para nós refletirmos. Mas, rapidamente. Primeira questão que eu quero aqui sublinhar. No versículo 25 é ele dizer, meu irmão, isto fala de intimidade. Irmãos, é tão bom ter intimidade. Eu vou-vos dizer uma coisa, uma das coisas mais preciosas na vida cristã é nós podermos ter intimidade com alguém. Com outro crente. Mas não é ter intimidade por ter intimidade. A intimidade que se recomenda e que eu recomendo e que eu vejo na Bíblia e que eu sinto na minha experiência advém de comungarmos dos mesmos interesses, de olharmos na mesma direção, de termos o mesmo pulsar, de querermos servir o Senhor. A comunhão resultante disto é que é fantástica. Eu vou dar uma pequena ilustração que é uma pequena ilustração e pobre ilustração e que não revela a dimensão daquilo que eu quero dizer. Mas eu depois vou tentar descer um bocado mais fundo na questão. Aqui, a minha família é muito numerosa, especialmente a parte do meu pai. Ele tem 9 irmãos e todos eles tiveram muitos filhos, de uma forma geral. Como ele, 9 irmãos, ele é o 10º. Vocês são... Está aqui um dos irmãos, ele não quer que fale nada. Mas o meu pai tem 9 irmãos, porque eles são 10 irmãos, naturalmente. E muitos deles tiveram muitos filhos. Ou alguns deles. Houve um, particularmente, que teve 11 ou 12. O tio Domingos teve 11 ou 12 filhos. Meus primos. É uma família muito numerosa. É uma família muito numerosa não apenas por causa destes irmãos, destes meus tios, mas é uma família muito numerosa por causa dos primos deles e dos tios deles. Não é meus, é deles. Que também acabam por ser meus, não é? Mas que já afastados, mas que são tios e primos e não sei o quê. Para aquilo é uma família que eu penso que ainda hoje, provavelmente o meu tio, esse cara ainda não conhece a família toda. Ele já deve conhecer mais ou menos, mas eu recordo-me que eu não conhecia, ainda havia família para conhecer que eu não conhecia. É uma família muito numerosa. Como vocês sabem, nos últimos anos da minha vida eu tenho vivido aqui no Sul, eu não tenho vivido lá no Norte. E nesta fase dos últimos anos da minha vida que eu vivo cá no Sul, eu agora, infelizmente, vou menos vezes lá acima ao Norte, mas houve uma altura que eu ia muito frequentemente ao Norte. E quando eu ia lá ao Norte, eu tinha sempre reclamações da família. Tu vens cá, não nos vens ver, cá a casa, e não sei o quê, e vens cá, e não vens. Vocês imaginem, com uma família tão numerosa, eu não faria mais nada quando fosse ao Norte, se não andar a visitar cada um deles na casa deles, onde eu ia. Então quando eles reclamavam comigo que eu não aparecia lá em casa, que eu não ia visitá-los, e tal, não sei o quê, eu dizia assim, é muito simples, vocês têm mesmo prazer na minha companhia? Têm mesmo? Vão ao culto, eu estou lá, eu estou lá, se vocês forem ao culto, forem à igreja, eu estou lá, vemo-nos todos. Ou seja, a ausência de comunhão muitas vezes passa pela parte espiritual. Alguma comunhão que alguns queriam ter comigo não tinham, porque estamos em caminhos diferentes. Eu gostava de ter mais comunhão e uma comunhão mais íntima e apertada com outros crentes. Eu gostava. Às vezes não é possível. Porque estamos em ritmos diferentes, em maneiras diferentes,
não há a mesma visão, o mesmo sentimento, a mesma paixão, o mesmo desejo. Meu irmão. A Bíblia diz que há amigo mais chegado do que irmão, lemos em Provérbios. Amigo mais chegado do que irmão. Sabe o que isso quer dizer? Que irmão é chegado. Normalmente quando se cita este versículo só se fala do amigo. Mas este versículo também nos diz que o irmão é chegado. Há amigo que ainda é mais chegado do que irmão, mas irmão é chegado. E o que o apóstolo está aqui a dizer é que Epafrodito era alguém chegado a ele. Isto fala de intimidade. Meu. Não diz nosso. Era qualquer coisa de pessoal, de íntimo. Irmãos, isto recomenda-se no meio dos crentes. Com o meu desejo que todos nós sejamos mais próximos uns dos outros, mais chegados. Mas que esse chegarmos uns aos outros é porque todos nós não estamos chegados ao Senhor. E quando nós nos chegamos ao Senhor, estamos irremediavelmente chegados uns aos outros. Se eu tiver um ponto de referência, e eu estiver em relação a esse ponto de referência, quanto mais me aproximar desse ponto de referência e quanto mais os outros se aproximarem desse ponto de referência, vocês vão de reparar que cada um de nós não somente está mais perto do ponto de referência, como ao aproximarmos do ponto de referência, ficamos automaticamente também mais perto uns dos outros. É assim que acontece em relação ao Senhor. Quanto mais eu me chegar ao Senhor, mais eu estarei chegado a cada um de vós. Se vocês também quiserem chegar-se ao Senhor. Segunda coisa que eu queria aqui sublinhar, muito rapidamente, vamos já calar, que ainda quero dar ali uns minutos ali ao Daniel. Segunda coisa que eu queria aqui sublinhar é cooperador. E cá temos outra vez a comunhão. A comunhão salta aqui de uma forma impressionante. A comunhão entre Paulo e Epafrodito. E deixa-me dizer o seguinte. Quando aqui lemos cooperador, significa comunhão no trabalho. Sabem que há vários termos na Bíblia que nos falam de comunhão em aspectos específicos. Por exemplo, na carta a Filémon, se vocês repararem, quando Paulo escreve a Filémon, ele diz assim, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filémon, nosso cooperador. Cooperador, Filémon, quer dizer comunhão no trabalho. Filémon era cooperador de Paulo no trabalho. Comunhão no trabalho. Cooperador no trabalho. Cooperador quer dizer comunhão. Ele tinha comunhão com ele no trabalho. Depois, quando nós lemos no versículo 2, e a nossa irmã Ápia e a Arquipo, nosso camarada, também é comunhão, mas não é no trabalho. Camarada é comunhão na luta. Camarada é comunhão na luta. Eu acho, como vocês sabem, depois do 25 de Abril, a palavra camarada começou a assumir alguns contornos, políticos, naturalmente. E então, há forças políticas que gostam de se tratar uns aos outros por camarada. Se calhar muita gente não sabe porque é que eles se chamam camarada. É exatamente porque têm comunhão na luta. Eles têm uma luta. E então estão a comunhão na luta. Evidentemente que antes do 25 de Abril e da carga política que algumas palavras começaram a ter, como a palavra camarada, de tal maneira que as pessoas nem usavam a palavra camarada, quem não era lá daquelas tendências partidárias, diz, camarada, eu nem uso a palavra camarada, parece que para usar camarada aquilo escaldava. A palavra camarada já existia antes disso. E existe depois disso. A palavra camarada quer dizer comunhão na luta. Os militares não se chamam... Lá na tropa, eu não posso chegar lá na tropa e dizer assim, aqui o meu colega, meu colega? Aqui na tropa não há colegas. Camarada, o meu camarada. Porque a nossa comunhão é na luta. É um termo militar. E eu queria chamar a vossa atenção porque isto continuava por aqui por Filémon, mas não estamos a estudar Filémon, porque a comunhão a vários níveis está aqui em Filémon. Mas aqui na nossa passagem, nós temos aqui no versículo 25, cooperador, que é comunhão no trabalho. E camarada, companheiro dos combates.
companheiro nos combates, ele também era camarada. Ou seja, ele era cooperador, ele era camarada, ele era irmão. Bem, deixa-me dizer uma coisa. O que Epafrodito não era? É que quando eu pego, por exemplo, no caso que eu acabei de citar, quando eu pego, por exemplo, no caso de Arquipo, aqui em Filémon, na carta a Filémon, ele é camarada. Mas não lemos que ele fosse mais alguma coisa além disso. Quando eu pego no caso de Filémon, eu vejo que ele é cooperador, mas não lemos mais nada além disso. Mas quando eu pego no caso de Epafrodito, o que é que ele não é? Ele é camarada, ele é cooperador. Sabem de uma coisa, irmãos? Evidentemente que nós não temos que nos copiar uns aos outros, e também tenho a consciência de que uns têm mais talentos do que outros. O Senhor a uns deu 5, a outros deu 10, a outros deu 2. Nós temos talentos diferentes. Mas também tenho a consciência que alguns não são mais do que são por negligência. Não estou a dizer que era o caso do Arquipo. Mas o que eu quero dizer é que alguns poderiam ser mais e não são. E o que eu quero vos dizer também, por outro lado, é que vocês têm que ter a noção de que podem ser mais do que aquilo que têm sido. Não tem que ser só aquilo que têm sido. E é um assunto para colocar em dentro de ser Senhor, eu tenho-me notabilizado por este aspecto ou por aquele. Será que eu posso ser útil? Será que eu, além de ser cooperador, posso ser camarada? Companheiro de combate, de luta. Eu não falei aqui no companheiro que é cooperador. A palavra cooperador vem de uma palavra grega que é a palavra sinergos. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas porque é uma palavra grega. Eu não sei grego. Mas a palavra grega é a palavra sinergos. Se é assim que se pronuncia, eu não sei. Que é de onde vem a nossa palavra sinergia. A palavra sinergia, e ouve-se muito falar hoje em dia das sinergias, é preciso utilizar as sinergias, que é... O que é que quer dizer sinergia? Que é o que quer dizer a palavra grega sinergos. Quer dizer esforço coletivo. Nós precisamos de fazer um esforço coletivo. Sabem, eu às vezes custa-me tanto ver esforço. Alguns fazem um esforço tão grande e outros não mexem uma palha. Se o esforço for coletivo, fazemos cada um de nós menos esforço e há mais resultado. Olha, houve alguém que uma vez disse, vamos ver se eu consigo dizer isso. Uma vez alguém disse que a imagem era esta: um crente estava a puxar uma carroça. E ele estava a fazer uma força tão grande a puxar a carroça, e cada vez a carroça era mais pesada, e cada vez custava mais de puxar a carroça. Até que ele depois olhou para trás e viu que estavam os crentes todos em cima da carroça. E ainda estavam a apontar defeitos pelo trabalho que ele estava a fazer. É isto que acontece muitas vezes nas igrejas. Em vez de, como nós vemos aqui, fazer um esforço coletivo, às vezes o esforço é só de um. E os outros, além de não fazerem nada e de não contribuírem para o coletivo, ainda atrapalham e tornam-se um peso e um fardo para quem quer servir. Isto é motivo para nós também refletirmos. Eu gosto disto. O coração de Paulo e o coração de Epafrodito estes corações batiam como um coração só, na mesma causa que eles ambos amavam. E nós precisamos disto, irmãos. Camarada, companheiro nos combates, comunhão na luta, soldado, guerreiro. O Nando está sempre a dizer os guerreiros. O que o Nando diz na linguagem deles, os guerreiros, é isto: companheiros no combate, na luta. Enviado. Diz o versículo 25:
vosso enviado para prover às minhas necessidades. Temos aqui um missionário. E eu já na semana passada, no estudo bíblico, eu fiz referência, mas porque isto aqui é tão sério, eu vou repetir e vou aprofundar muito rapidamente. Enviado. A palavra enviado quer dizer missionário. Eu já falei nisso na semana passada. A palavra apóstolo quer dizer enviado. A palavra missionário, a palavra grega apóstolo quer dizer enviado. A palavra latina missionarium quer dizer enviado. E até se utilizou muito a palavra missionário em oposição à palavra, ou em alternativa à palavra apóstolo, exatamente porque hoje não há apóstolos no sentido em que eles existiram quando o Senhor os chamou como apóstolos. Não existe apóstolos no sentido primário, mas no sentido secundário. Não vou falar agora acerca disso, isso é assunto para outra altura, mas o que eu queria chamar a vossa atenção é para isto. Há qualquer coisa nos nossos dias, na obra de Deus, que anda ao contrário do que deveria andar. É que os missionários do tempo do Senhor, dos tempos bíblicos, os que eram enviados, iam para pagar as despesas. E os missionários dos nossos dias vão para ver se alguém lhes paga a eles. Há qualquer coisa aqui que não bate certo. Isto levar-nos-ia aqui a uma grande consideração, até conjuntural da Bíblia, porque sabem que há muitos que fazem aqui uma grande confusão, e cá está. E isto tem a ver com o não distinguir as diferenças que há nas Escrituras, porque quando o Senhor Jesus Cristo cá estava na Terra, Ele disse claramente: ó jovem, falta-te uma coisa, vai vendo tudo e segue. Mas falta-te uma coisa, sabes? E há pessoas que pensam que aquilo foi só para o jovem, mas aquilo não era só para o jovem, aquilo era dito a toda a gente. E a prova disso é que os apóstolos viraram-se assim: Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos receber em troca? Portanto, o deixar tudo não era uma opção pessoal, não era uma coisa particular, era uma coisa generalizada. Porque eles tinham todos, lemos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, todos tinham tudo em comum. Não é para alguns uma experiência que era assim. A regra era essa. Quem quisesse ser crente na altura tinha que deixar mesmo tudo. Mas é que deixava mesmo tudo. E quem não deixasse tudo e tentasse enganar, saía-se mal. Ananias e Safira tentaram furar o esquema e sabem o que é que lhes aconteceu. Porque venderam tudo, mas guardaram parte para si daquilo que venderam. Bem, mas as coisas, naturalmente, se calhar que o Senhor veio para estabelecer o seu reino e eles não quiseram, não quiseram que ele reinasse, cruz com ele. E o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, resolveu fazer a sua igreja, cuja vocação é celestial e não terrena. As coisas mudaram. Não temos que vender tudo. Hoje em dia há ricos na igreja. Paulo, quando escreve a Timóteo, reconhece os ricos na igreja e diz a Timóteo: olha, manda aos ricos, porque Timóteo não tinha autoridade para falar aos ricos descrentes. Eram os ricos crentes. E, portanto, ele diz: olha, diz aos ricos, agora há ricos na igreja. Se há ricos na igreja, alguma coisa mudou, não? Bem, eu quero chamar a vossa atenção para isto, para dizer que há aqui uma grande confusão da parte de alguns, que não fazendo as diferenças e não vendo as distinções que há na Bíblia, depois acham que também alguns, porque é para alguns, que devem deixar tudo, trabalho, tudo, vão por aí fora, e aí vão eles. E o Senhor olha para as aves do céu, que o Senhor vai cuidar delas, mas Salomão diz para a gente olhar para a formiga, que a formiga é o contrário, tem que ser previdente e trabalhar muito, para armazenar no verão para ter no inverno. O Senhor disse para não ter tesouros lá no céu, para não ter tesouros aqui na terra, mas pôr os tesouros no céu. Mas o apóstolo Paulo diz para os pais entesourarem para os filhos. E depois a gente temos ali uns problemas para resolver. Mas sabem de uma coisa? O que eu quero chamar a vossa atenção, eu não vou entrar muito em detalhe nem em pormenor acerca deste assunto, mas este assunto é importante. Porque parte de muito erro que anda por aí passa também um pouco por aqui, isto para não falar de outros interesses. Houve aí alguns indivíduos que aqui em Lisboa, houve um que disse assim: eu estou cá para ganhar o meu. Tal e qual, um pastor, eu estou cá para ganhar o meu. Isto é grave. Isto é muito grave.
Missionários a sério, temos-los aqui e por isso é que estamos a estudar a Bíblia para sabermos como é que é. Missionários a sério são enviados e pagam o preço da despesa. Vão não para ser suportados, vão para suportar. Deixai-me dizer duas coisas e vou terminar. Olha, Daniel, vais ter paciência, fica para a próxima, porque infelizmente, pronto, é como é. Houve um grande homem de Deus, aqui há uns anos atrás, chamado William Carey. Eu gosto muito do William Carey. O William Carey era sapateiro. E eu já falei aqui do William Carey, e vou-vos dizer uma coisa mais acerca dele. Há muitas histórias acerca do William Carey. O William Carey, só para vocês terem uma ideia, despendeu. Ele era sapateiro e ele tinha um mapa do mundo atrás dele, lá na sapataria onde ele trabalhava. E ele começava a olhar para aquele mapa e tal, e viu o mundo, e começava a ver sítios no mundo onde o Evangelho provavelmente não tinha chegado. E foi assim que ele quis ser missionário e transformou-se naquilo que muitos chamaram o pai das missões modernas. E foi como missionário para a Índia. E aquele indivíduo, entre tantas coisas que aquele indivíduo fez, ele traduziu a Bíblia toda. E quando acabou a obra, veio um incêndio e queimou-lhe a obra toda. Vocês imaginem que eu ainda traduzi a Bíblia toda e chegar ao fim e vir um incêndio e queimou tudo. Sabem o que ele fez? Traduziu tudo outra vez. O William Carey, um dia, foi convidado, porque era missionário lá, era lá missionário, na Índia, que era uma colónia britânica, e foi convidado para aqueles jantares de gala, tipo cocktail e não sei o que, era tudo gente fina, e militares da coroa lá de Inglaterra, e todos fardadinhos ali, todos bonecos e não sei o quê, e pessoas muito importantes da sociedade, e o William Carey estava lá na sua humildade, porque ele era um homem humilde, era um homem de Deus. E às tantas ele estava lá num pequeno grupo, e vira-se assim um capitão inglês para o grupo, e ele estava assim um bocado ao lado. Este aqui não é o William Carey, o sapateiro. Notem, mesmo assim para humilhar. Gente fina lá. E então, o sapateiro... Eu não sei qual é o problema do sapateiro, sinceramente. Eu tenho aqui à minha frente um sapateiro e tenho a mulher de um sapateiro. Não sei se há mais alguém ligado aos sapatos. Meu pai também foi sapateiro. Já agora, para completar mais o ramalhete. Eu não sei onde é que está o problema do sapateiro, sinceramente. Porque é que as pessoas colocam algumas profissões lá no topo e colocam outras lá em baixo, tipo varredor de rua, que é uma coisa fantástica. Deixa-me dizer uma coisa importante. Ele virou-se e disse o sapateiro. Mas sabem que os ingleses utilizam duas palavras para sapateiro. Eles usam a palavra inglesa, que é o cobbler, e o shoemaker. O shoemaker e o cobbler. O shoemaker, nós só usamos a palavra sapateiro. Mas os ingleses têm o cobbler e o shoemaker. O shoemaker é o que fabrica sapatos. O cobbler é o sapateiro remendão, é o que faz os concertos, o que remenda. Não tem capacidade para fazer um sapato. Tem capacidade para cozer o sapato que está roto e pôr-lhe umas meias solas e não sei o quê. Entre aspas. Pronto, para vocês poderem perceber. Ou seja, o indivíduo que lá estava, o capitão, virou-se assim: este indivíduo que está aqui não é o shoemaker. É sapateiro. Fazer sapatos ou remendão. Não é o sapateiro que faz sapatos. E vira-se assim o William Carey. Não. Eu sou o William Carey, o sapateiro remendão. Sou aquele que remenda sapatos. Quer dizer, ele estava mais baixo daquilo que o outro queria pôr. O William Carey, para vocês poderem saber uma coisa, foi ele o autor desta célebre frase que eu vou citar. O meu negócio é pregar o Evangelho e conserto sapatos para pagar as despesas do meu negócio. Sabem que foi eu que disse isto? O meu negócio é pregar o Evangelho e conserto sapatos para pagar as despesas do meu negócio. Era este o espírito, foi esta a vida dele. O verdadeiro missionário é assim. O meu tio está aqui à minha frente. Ele era sapateiro de profissão, tanto remendão como de fazer sapatos, que eu também os fazia. E sabem de uma coisa? E o espírito do meu tio foi sempre este, que eu conheço muito bem.
Aliás, graças a Deus, porque através dele eu hoje estou aqui, se não se calhar não estava aqui, de certeza. Só a não ser que o Senhor, na sua misericórdia, tivesse outra maneira de me salvar. Mas ele foi muito usado por Deus. E o meu tio, porque eu conheço bem, eu vivi lá em casa dele, eu andei com ele, conheço muito bem. E o meu tio, a vida dele, então, como agora, mesmo então, e tinha uma vida difícil, que não era fácil, com as dificuldades da vida, com os filhos para criar. E sabem de uma coisa? Era mesmo o negócio dele. O negócio dele foi sempre pregar o Evangelho. Sempre, sempre. E ele também consertava sapatos e fazia sapatos para pagar as despesas do negócio dele. Ele é um exemplo disso. Outro exemplo disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós lemos na Bíblia, muito rapidamente, vou já acabar, porque temos que acabar, mas eu não quero acabar sem acabar isto. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, sabem o que é que o apóstolo Paulo diz? Ele diz assim no versículo 3. 18:3. Lemos assim. Como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. O apóstolo Paulo, o negócio dele era pregar o Evangelho, mas fazia tendas para pagar as despesas do negócio dele. O princípio e a filosofia era a mesma. Nós lemos no capítulo 20 e versículo, capítulo 20 dos Atos, logo a seguir, e no versículo 34, nós lemos assim, versículo 33, diz ele assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Versículo 34, vós mesmos sabeis que para o comer era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. O negócio dele era pregar o Evangelho e fazia tendas para pagar as despesas do negócio dele. E ele até ajudava aos crentes que estavam com ele, ainda, além de saber as necessidades dele, que é uma coisa curiosa. Eu vou terminar, portanto isto é muito claro, portanto este princípio é claro. Epafrodito vai enviado para pagar as despesas do negócio dele, que era o Evangelho. O negócio dele era o Evangelho, e ele vai para pagar as despesas. E já falamos um pouco acerca disso na semana passada, mas vou terminar com um acontecimento que aconteceu há uns anos atrás. Entre um crente acabado de se converter, um crente novo, um jovem, por acaso era jovem, podia ser um crente velho jovem também, mas neste caso era um crente novo, jovem, e um crente experiente, um crente já idoso, com muita experiência da vida cristã. Esse jovem chegou ao pé do crente mais experiente, muito experiente, e disse-lhe assim: irmão, eu quero entrar no serviço do Senhor. Irmão, eu quero entrar no serviço do Senhor. Conheço tantos. Como este jovem, também quer entrar no serviço do Senhor. Este crente, já muito maduro, virou-se para o jovem e disse assim: há quanto tempo é que tu foste salvo? E o jovem virou-se para ele e disse assim: eu, há 3 anos. E este crente virou-se para ele e disse assim: em que serviço é que tens estado nestes 3 anos? Vocês perceberam a moral da história? Ele quer entrar no serviço do Senhor. E ele ainda não tinha entrado no serviço do Senhor. Mas nós, para entrarmos no serviço do Senhor, temos que ser o quê? Profissionais da religião? Para sermos pagos como profissionais da religião? Ou somos estudantes, trabalhadores, a fazer tendas, a consertar sapatos, a fazer sapatos, para pagarmos as despesas do nosso negócio? Perceberam a grande lição como o mais velho deu ao mais novo? Queres entrar no serviço do Senhor? Há quantos anos é que te converteste? Há 3 anos. Tens andado a servir o quê? Até podemos ir mais longe. Tu ainda não entraste no serviço do Senhor? E queres entrar no serviço do Senhor? Epá. Compreendem? Deixem-me ler só 2 versículos para irmos embora. Colossenses 3, versículos 17. Colossenses 3, versículos 17 e 23. Diz assim. Versículo 17 diz Paulo: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras,
Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E quando nós fazemos o que fazemos, é trabalhar atrás das panelas, é trabalhar atrás da vassoura, ou do aspirador, é trabalhar atrás da máquina de lavar, ou do ferro de passar, ou da vassoura da rua, ou da máquina de costura, ou na máquina da fábrica, ou do escritório, ou com o bisturi, ou com uma caneta no escritório, o que for, o que quer que seja, tudo o que fizerdes. Se fizerdes, deveis fazer de todo o coração e como ao Senhor. E se nós fizermos de coração como ao Senhor, nós já estamos no serviço do Senhor. Que Deus nos abençoe.